a seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por suas comissões da Advocacia na Mediação e na Conciliação, Direito de Família e Sucessões e Práticas Colaborativas, todas da OAB São Paulo, tem a honra de apresentar o webinar Quinta Rodas de Mediação e Colaboração, evento promovido pelas referidas comissões. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre Dr. José Antônio Mandini Júnior, secretário-geral da Comissão Especial da Advocacia na Mediação e na Conciliação da OAB São Paulo. Muitíssimo obrigado, Davi, e a todos vocês da Secretaria das Comissões, que sempre fazem este trabalho impecável de dar todo o suporte e assessoria, não só para a nossa comissão, né, Ana? Né, Mônica, mas para todas as comissões aqui desta casa. E este é o quinto Rodas de Mediação e Colaboração. Começamos esse ano de 2021 com esta quinta edição. E por aqui já passaram pessoas muito especiais, como o doutor Spencer Siddle, presidente da Comissão de Direito Digital, doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, presidente da Comissão de Direito Processual Civil, a Ana Maria Maia Gonçalves, presidente do ICFML, o vice-presidente da OAB de São Paulo, doutor Ricardo Toledo Santos Filho, e hoje não vai ser diferente. Hoje estamos aqui com muito prazer recebendo, neste quinto Rodas de Mediação e Colaboração, a doutora Fernanda Levi, que gentilmente, na última hora, aceitou o nosso convite para fazer a substituição do doutor João Ricardo Brandão Aguirre, que é o presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de São Paulo, que não pôde comparecer por problemas de saúde na família. Como a Júlia também está com Covid, a família do João Aguirre também está com Covid e ele teve que dar suporte a eles. Estamos em tempos difíceis nesses anos pandêmicos. Mas, Fernanda, um grande prazer você aqui conosco. Eu daqui a pouco vou apresentar não só a você, mas como a Mônica Lobo, a Mônica Gama, a Ana Isolde, a Sandra Baia, para a gente dar sequência. E agora eu preciso fazer o anúncio de todas as comissões que nos acompanham nessa jornada de rodas. E, para não ficar tão enfadonho eu ter que contar todas para vocês, eu vou tentar agrupá-las de uma maneira mais fácil. Então, temos aqui o apoio da Comissão de Direito de Família e Sucessões, o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, a Comissão da OAB Concilia da 13ª Subseção de Franca, as comissões que atuam com mediação, conciliação, arbitragem, direito sistêmico, práticas colaborativas e meios alternativos de resolução de conflitos em geral, da OAB do Estado de São Paulo, a saber, subseção de Campinas, subseção de Franca, subseção de Mogi das Cruzes, subseção de Santo André, de Itapetininga, de Itu, de Mauá, Praia Grande, Vargem Grande Paulista, Bragança Paulista, Marília, São José dos Campos, Taboão da Serra, Suzano, São Vicente, Itapê ou Itapetininga, Presidente Prudente. E as subseções da capital, de Santana, Nossa Senhora do Ó, Butantã, Jabaquara, Pinheiros, e a subseção mais recente que entrou com apoio foi a subseção do Ipiranga,
que aderiu ao Rodas a partir desse mês. E assim agradecemos a todas essas subseções que nos acompanham, bem como ao presidente da OAB de São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, e ao nosso querido vice-presidente e amigo Ricardo de Toledo Santos Filho. Divulgados os apoios nesse projeto, apresento a todos vocês a nossa convidada mais do que especial, mais do que querida, doutora Fernanda Rocha Lourenço Levi. Advogada, mediadora privada das melhores, sócia fundadora do Instituto D'accord de Mediação e Consultoria em Gestão de Conflitos, doutora em Direito pela Universidade Católica de São Paulo, PUC, presidente do CONIMA e membro também da nossa Comissão Especial de Mediação, da Advocacia na Mediação, e membro da Comissão Especial de Mediação da OAB, do Conselho Federal. CONIMA, para quem não conhece, é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Certo, Fernanda? Certo, obrigada. Então, vou apresentar as demais e depois a gente já começa o negócio. Como perguntadoras, temos doutora Ana Luísa Godoy Isolde, advogada, mediadora com certificação internacional Master e CFML e EMAI, mestre em Direito do Estado, mestre em Negociação e Mediação pela IUCB, que é o Institut Universitaire Kurt Bosch, na Argentina, mestre em Direito Urbanístico, exerceu funções institucionais no CONIMA, qual a Fernanda é presidente atual, no CEBAR-GEMEP e CFML, e é minha presidente da Comissão da Advocacia na Mediação e na Conciliação. Doutora Sandra Bayer, advogada colaborativa, mediadora e professora universitária, sócia fundadora do Instituto D'accord de Mediação e Consultoria em Gestão de Conflitos, mestre e doutoranda em Direito Civil pela Faculdade de Direito de São Paulo, a USP, as Arcadas de São Francisco, mestre em Direito pela Università degli Studi di Roma, Tor Vergata, é isso? Qualquer coisa você me corrige depois. E professora universitária com muita honra, né, Sandra? Muito prazer e muita honra. Doutora Mônica Lobo, psicóloga, mediadora de conflitos, terapeuta de família e casal, pedagoga com especialização em psicopedagogia e terapia familiar, coordenadora do setor de mediação escolar do Mediare, docente e coordenadora do Comitê de Docência do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC. Foi também minha professora na minha formação em advocacia colaborativa. Esse é o maior elogio. É? Imagina. E hoje eu vou fazer perguntas. Eu, José Antônio Mangini, sou advogado, formado pela PUC há 30 e poucos anos, e mediador há poucos anos, mas tenho batalhado para fazer da mediação a minha profissão e o sustento da minha família. Olha só a responsabilidade, tá? Vamos chegar lá. E, por fim, nossa querida Mônica Ribeiro de Andrade Gama, advogada, pós-graduada em Direito de Família e Mediação de Conflitos, bacharel em Psicologia pela USP, fundadora do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, o IBPC, e diretora da Comissão Práticas Colaborativas do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, presidente também da Comissão de Práticas Colaborativas da Casa, que está desenvolvendo um belíssimo trabalho na divulgação das práticas colaborativas. Nossa querida amiga e co-organizadora desse evento, Mônica Gama. E assim, acreditamos que o quilate dessa galera que está aqui, entre advogados e psicólogos, né? Temos as duas formações, e tendo a nossa querida doutora Fernanda Levi ao centro das questões que virão,
o programa de hoje vai ser muito rico em informações e trocas de experiências. Mas não é só isso. O Rodas de Mediação e Colaboração funciona assim. Temos hoje aqui agora já 161 participantes. Olha que bacana. Perguntadores e perguntadoras, né? E convidada permanecem na tela o tempo todo. Cada perguntadora ou perguntador terá a oportunidade de fazer 2 perguntas, somente 2 perguntas, uma em cada rodada, que devem ser respondidas pela nossa convidada especial, doutora Fernanda Levi. As perguntas devem ter temas relativos à área de expertise da perguntadora, da área da convidada especial ou institucional, se for o caso. De preferência, a intersecção de todos os assuntos. Mas as perguntas são livres e não são roteirizadas. Os perguntadores não têm direito à réplica, nem os demais à tréplica. Portanto, esgotem suas perguntas em suas perguntas e esgotem suas respostas em suas respostas. Não temos tempo limite para isso, a não ser o tempo de todo o programa Rodas, que é de 2 horas, e terminaremos às 18 horas em ponto. Qualquer dúvida ou questionamento deverá ser resolvido pelas presidentes das comissões organizadoras desse Rodas, que é a Ana Isolde e a Mônica Gama. Estamos combinados? Então, com essas combinações, vamos ao nosso evento de hoje. São 4 horas e 16 minutos. Ana Luísa Isolde, sua primeira pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Queria aqui começar agradecendo a Fernanda por atender esse pedido especial e de última hora que só amigos atendem. Então, muito obrigada, Fernanda. E agradecer a todos que estão aí também, a doutora Maria Amélia, presidente da OAB de Curitiba, e pelo que eu percebi, temos até uma pessoa que está nos assistindo do Egito. Olha só que coisa impressionante, como a mediação e a colaboração unem as pessoas. E, Ana, Bom, a nossa vice-presidente, Nathalie Biasi, também está aqui presente. Ah, muito bom. Que bom, Nathalie, não tinha visto. E aí, é um pouco complexo fazer uma pergunta da área de expertise da Fernanda, porque a Fernanda tem muitas áreas de expertise. Mas para ficar um pouco no tema da família, que era a nossa ideia original relacionada ao direito de família, práticas colaborativas na família e a mediação de família, eu vou caminhar agora por esse lado. Ok, Fernanda? Combinadíssimo. Muito bom. Bom, partindo do pressuposto que cada família é um mundo, né? Cada família é um mundo com os seus valores, os seus costumes, a sua cultura, e quando nós vamos trabalhar numa mediação de família, eu brinco que é uma caixinha de surpresas, porque a gente nunca sabe o que acontece na casa das outras pessoas, né? É sempre algo que não cansa de me surpreender. E aí, ao mesmo tempo que para o mediador é importante saber lidar com esses imprevistos, com essa imediatez, com essas surpresas que aparecem nesse contexto, temos também o advogado, que, na minha experiência nessa área de mediação de família, tem tido muitos vieses diferentes. Então, às vezes, eu lido com advogados que falam, bom, como é área de família, envolve muita emoção, me chama só lá no finalzinho da mediação, quando eu precisar redigir o acordo. Eu tenho outros advogados que falam, não, eu quero estar presente o tempo todo, para poder realmente aconselhar o meu cliente, para que ele não faça nenhum acordo que possa prejudicá-lo.
E tem as variações entre esses dois extremos, né? Então, a minha pergunta seria para você, diante de tanta diversidade, diante de tanta expectativa, e diante da prática da advocacia nesse contexto do direito de família, como encontrar um ponto de equilíbrio nesse contexto da mediação e das práticas colaborativas? Bom, vamos lá. Bom, inicialmente, né, pelo convite, como a Ana fez referência, que somente amigos aceitam, mas somente amigos também o fazem. Então, eu estou me sentindo extremamente honrada de estar aqui com vocês e com a responsabilidade enorme de ocupar, neste momento, né, um lugar que inicialmente seria do João. O João é insubstituível, eu não estou substituindo certamente, né? E tenho certeza que em breve, ou quem sabe na próxima roda, ele estará aqui conosco, e dizer da minha alegria e da minha, enfim, do meu prazer realmente de ver e de acompanhar toda essa evolução que tem acontecido ao longo dos anos, em sede, em vários ambientes, mas aqui especialmente na OAB. Eu não canso de dizer que lá atrás, quando nós fazíamos os nossos primeiros eventos, que nós contávamos os amigos que estavam nos assistindo presencialmente, né? E hoje nós temos sempre um interesse enorme, isso evoluiu muito em mediação e evolui a cada dia também nas práticas colaborativas. Fazer referência ao Zé, né, que é incrível, né, nessas apresentações, nessas conduções que ele faz. A alegria está ao lado da Mônica Lobo, da Mônica Gama, da minha querida sócia, irmã e amiga Sandra Bayer, e de todos que estão nos acompanhando. A Aninha traz, e eu vou tomar liberdade de chamar a doutora Ana Luísa Godoy. A Aninha, ela traz, pelo que eu entendi, Aninha, acho que dois contextos. Primeiro, você contextualiza essa riqueza e essa diversidade que cada família possui, ou seja, cada família é um núcleo único. Aí a gente fala que não há duas situações iguais, e é um desafio para o mediador, sempre, especialmente o mediador em formação, ter isso, lembrar desse contexto sempre que entra ou que é convidado, né, a entrar por um momento nesse universo tão particular e tão especial que é a família. E, ao mesmo tempo, você traz a questão da participação do advogado, que, por vezes, é uma participação ao longo de todo, enfim, processo de mediação, por vezes é mais pontual, e como fazer, enfim, como encontrar, né, esse, vamos dizer assim, esse ponto de, não sei, um ponto de equilíbrio, ou, enfim, um tom adequado para todas essas situações. Eu quero voltar a fazer a referência que as nossas perguntas não são combinadas. Isso é maravilhoso, eu amo isso, eu acho isso incrível, né? A gente poder encontrar os nossos próprios repertórios e recursos a partir dessas perguntas. Então, eu sempre fico pensando e sempre gosto de lembrar e de enfatizar que quando o mediador ele entra nesse ambiente, ele entra com muito respeito, né? Pedindo licença, né? E sendo recebido por um determinado momento na vida dessas pessoas. E o tom e amplitude e a janela que nos é aberta como oportunidade, quem oferece são essas pessoas, né? São essas pessoas que estão, num determinado momento, com impasse, percebem que não avançaram sozinhos nesse impasse e que podem contar com o auxílio de uma terceira pessoa que é capacitada em técnicas de comunicação, técnicas de negociação, que tem uma formação, uma expertise adequada para aquele momento. E nesse contexto, que é um contexto muito sensível e bastante complexo e bastante diverso,
nós podemos contar com o auxílio do advogado, que como a Ana e a Aninha fez referência na experiência dela, e na minha também, por vezes ele chega com uma presença mais, vamos dizer assim, forte no início da mediação, e é extremamente importante, a gente sempre lembra como é importante a participação do advogado, como é importante o advogado nesse contexto, desde do início da indicação para uma mediação, no processo de escolha do mediador e assim por diante, e que também ele se coloca, por vezes, inicialmente, como aquele que vai analisar, enfim, vai sugerir para o seu cliente ou para os seus clientes a mediação como método complementar e enfim, que conversa com toda a orientação jurídica que ele está oferecendo. Ele vai analisar um termo de mediação, por vezes, e muitas das vezes, ele trabalha em conjunto com outro advogado, né? Enfim, para poder construir esse ambiente, e em alguns momentos, Aninha, na minha experiência também, na nossa experiência, né? Minha, da Sandra, acho que da Mônica, das Mônicas, enfim, do Zé, por vezes, em alguns momentos, os advogados percebem que a participação deles poderia, vamos dizer assim, naquela reunião não ser mais apropriada por razões, em razão do tema ser um tema, às vezes, muito pessoal ou que não, às vezes não tem nem impacto jurídico. Então, não há uma única resposta. Eu acho que o mediador e o advogado, eles precisam estar muito atentos, sabendo de todas essas possibilidades, percebendo que cada núcleo é um núcleo ímpar, escutando as pessoas com muita expertise e também com muita atenção às necessidades de todos, e nesse diálogo permanente com os advogados, para que todos fiquem confortáveis e para que esse processo seja efetivamente produtivo, eficiente, seguro, que ele venha como uma grande oportunidade para que todos possam construir soluções que atendam os interesses, né, e que evoluam. Você também fez uma relação com as práticas colaborativas, né? Então, nesse contexto. Então, nós vamos encontrar advogados que são... é o seguinte, os advogados que estão na área de família, que estão atuando em área de família, eles já transitam e já escolheram e sabem dessa delicadeza e desse contexto que está para além do jurídico. Então, ele já é um advogado afeito, né? Ele sabe que o cliente dele terá momentos, e muitos momentos, em que a emoção estará presente. Então, assim, agora, por outro lado, nós vamos encontrar advogados, vamos dizer assim, mais afeitos ao processo judicial, outros às práticas colaborativas, outros que práticas colaborativas e mediação. Então, quando nós encontramos advogados que também são sensíveis à mediação e que também já transitaram pelas práticas colaborativas, aí nós vamos ampliando a possibilidade da colaboração, certamente. O que não significa dizer, por outro lado, que aquele advogado que nunca teve contato com práticas colaborativas também não possa fazê-lo. Então, assim, cada caso é um caso, em resumo. Mas todos esses cenários, eles têm como não é nem como pano de fundo, né? É como solo, como território, um território sagrado, que é o território da família. Muitíssimo obrigado, Fernanda. Território sagrado, o sol, a família, lindo. Sandra Regina Garcia Olivan Bayer, nome completo. Que medo. Minha mãe me chama assim e eu já vou de costas. Eu só fazendo um comentário ao que o Zé falou no começo, né, Zé? Zé me conhece. Eu sempre digo isso. Eu não importa em que profissão eu tivesse me formado,
eu estaria numa sala de aula, né? Antes de qualquer coisa, a Fernanda dirá que a primeira coisa que eu sou é a mãe do Thomas, né? Mas profissionalmente falando, antes de mais nada, professora, isso mesmo. E tive o prazer de conhecer a Fernanda numa sala numa sala dos professores. E acho que temos isso em comum, né? Gostarmos de dividir o que a gente sabe com os outros, e a Fernanda é muito generosa nisso, né? E eu fiz uma perguntinha no papel, para não desviar, né? Mas assim, eu não queria me limitar aqui, aproveitar a Fernanda, né? Diferente de como seria com o João, querido Aguirre, que depois assistia a gravação. Um beijo grande, meu amigo. Espero que vocês fiquem bem e que você venha logo para a gente poder te perguntar as coisas que ficaram guardadas. Então, aproveitando que a Fernanda que está aqui, né, já abrindo um leque, e é claro que eu tenho poucas coisas a perguntar à Fernanda pessoalmente. Então, eu quis pensar. Ela vai fazer uma pergunta que ela nunca fez durante. Não. Eu vim fazer a pergunta do $1 milhão, né? Porque assim, é uma pergunta que, na verdade, é uma reflexão, mas assim, para provocar a Fernanda a falar sobre um assunto, porque não é para tirar uma conclusão sobre a sua opinião. A ideia é a seguinte, né? A mediação judicial, e aqui a gente poderia também traçar uma conversa aqui, né? Se está certo, se não está, se tinha que ter lei, se não tinha, vivemos tudo isso juntas, né? Mas o fato é que a lei manda, e o advogado, né, teve que se acostumar com o fato de que existe a mediação judicial. Talvez nem sempre os juízes façam a designação, está na lei, tem que designar, não vamos falar disso, mas a mediação judicial existe, está no Código de Processo Civil, porque a lei de mediação eu poderia nem conhecer, mas está no Código de Processo Civil, não tem, o 334 diz que tem que ter. Então, é uma realidade que a gente que não pode mais ser evitada, e a gente tem que conviver com ela, né? Os advogados têm que conviver com ela. A questão diante da realidade da mediação judicial que existe e que os advogados conhecem, hoje em dia tiveram que conhecer na raça, né? As próximas gerações estão sendo ensinadas por ótimos professores a fazer isso nas universidades, né, Zé? Mas os advogados que já estavam aí tiveram que se virar, e acho que a OAB tem feito esse papel de trazer informação para esses advogados que não tiveram oportunidade de estudar mediação na sua formação. Como é que esses advogados podem ser convidados a migrar ou a se adiantar à mediação judicial e buscar os meios extrajudiciais, como a mediação e como as práticas colaborativas, né? O que eu quero dizer diante da realidade que existem esses métodos hoje colocados no próprio instrumento legal, como fazer para que, então, já que eu tenho isso aqui, que eu possa também explorar outros ambientes, como a mediação privada e as práticas colaborativas. Bom, Sandra, Regina, amiga querida, é outro solo sagrado que proporcionou esse nosso encontro, né? A sala de aula, a sala dos professores. Você traz aqui um tema relacionado me parece, a cultura, né, da mediação, a cultura da construção do consenso, a cultura para além de uma única porta, que é a porta do Poder Judiciário. Então, você fez várias referências a partir enfim, desde a construção de políticas públicas, várias notas de rodapé que você trouxe, como mediação judicial, a lei, enfim, cada tema desse é uma provocação para, certamente, teses e teses e teses e teses de doutorado. Mas, enfim,
nós transitamos se podia, se havia necessidade da construção de um marco legal sobre mediação extrajudicial. Enfim, hoje nós temos um contexto. Nós temos uma lei que prevê a utilização, enfim, traz as regras sobre a mediação, especialmente extrajudicial. Temos um Código de Processo Civil que logo no seu início já assinala que, ao entrar nesta casa do processo, entrem com as lentes da construção do consenso. Eu acho que o Código de Processo Civil, um dos grandes ganhos do Código de Processo Civil, foi exatamente de fazer esse convite, logo no início, para todos os operadores do direito, dizendo o seguinte: olha, vocês estão entrando aqui nessa dança chamada processo. Entrem num ritmo de construção de consenso. Então, é um ponto incrível, e a gente sempre tem que fazer referência à professora Ada Pellegrino, ao professor Kazuo Watanabe, que fizeram essa transição, que fizeram essa harmonização entre uma lei que estava sendo construída, uma política pública em andamento e um Código de Processo Civil. Então, hoje nós temos os marcos legais. Como fazer como envolver os advogados? Então, como a Sandra própria fez referência, acho que nós temos alguns cenários. Nós temos esses meninos que estão saindo agora dos bancos escolares, né, e que já estão com um novo olhar, também já vem com um mapa mental diferente, né, do nosso, né, já vem com um chip diferente. Né, eles são esses meninos que nasceram e que construíram toda uma relação muito diferente do que a gente tinha, e uma formação diferente que nós tínhamos, né? Inclusive em relação à educação, voltando à família. Sandra brincou falando: quando a minha mãe me chama de Sandra, Regina, Olivan Bayer, eu já chego de costas. Hoje, talvez, se eu chamar a minha filha, ou se ela chamar o Thomas Bayer, ele talvez não venha, assim, certamente ele não virá, né? Porque é isso, houve, né, uma grande modificação em relação à própria forma de nos relacionarmos dentro de casa. Isso enfim, esse exemplo que a Sandra deu é claro, né? É claro que aconteceu. E fazendo referência que a dona Yolanda pensa numa mãe fantástica, é a dona Yolanda, é a super dona Yolanda. Como foi a dona Sônia, como foram outras mães, mas que também tinham uma cultura que o que significava dar uma boa educação tinha outros ingredientes, né? E assim também em relação à advocacia. Então, nós temos advogados que já estão sendo formados de uma maneira, enfim, eu diria mais colaborativa em termos de solução de controvérsias, e para além de uma única porta, temos advogados que têm assim uns 10 anos de formados, né, que estão, acho que, mais próximos, e temos uma velha guarda. Acabei de descobrir que o Zé está 30 anos formado na PUC, eu estou um pouco mais, então acho que ele foi meu calor, eu nem sabia disso, fiquei sabendo disso agora. Né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, Zé. A gente pode explorar melhor esse cenário. Mas, assim, então, a gente tem vários advogados, vários, vamos dizer assim, estilos, várias formações diferentes. E o nosso trabalho, especialmente o trabalho que a OAB tem feito, e os mediadores também têm realizado, enfim, e quero fazer uma ponte também com os psicólogos, porque a Mônica está aqui, e a gente, dentro do direito de família, é que nasce essa grande ponte. Né? Dentro do direito de família que a gente começa a fazer esse diálogo incrível, interdisciplinar, multidisciplinar. Então, em resumo, né, falando do 334, não me parece que basta um 334. Não basta um artigo que diga: olha, vocês têm que participar de uma mediação. É importante? Nós caminhamos, inclusive, para a ideia de que isso possa ser ampliado como uma condição, um pressuposto negativo de ação. Enfim, muitos juízes já estão dizendo sobre isso. Olha, vocês tentaram antes uma conciliação, uma mediação, antes de propor a ação? Certamente são, e esse é um tema que a Sandra gosta muito, o nosso querido Marcelo Girardi também, são empurrões, são nudges, né? São incentivos à utilização da mediação. Assim também as cláusulas de mediação, que eu também tenho que puxar, né, a sardinha para casa.
né? Então, assim também como as cláusulas de mediação no ambiente extrajudicial e também no judicial. O fato é que, para além de todos esses mecanismos, para além de todos esses dispositivos contratuais, políticas públicas, nós precisamos sensibilizar os advogados, e isso tem feito com maestria. E os advogados estão se interessando, estão fazendo cursos de advogando na mediação, e penso que, aí quero fazer uma especial referência a esse momento que a OAB São Paulo está vivendo, que é obviamente uma somatória, né? É um crescente de ações. Agora, esse reposicionamento do nome da comissão da advocacia na mediação já mostra isso. Ter uma comissão que fala sobre práticas colaborativas, nós sabemos o quantos esforços foram empreendidos para que esse momento chegasse. Então, Sandra e todos que estão nos ouvindo, tempo, muito incentivo, muito convite, muitas palestras, muitos cursos, muitas cláusulas. Para além disso tudo, nós precisamos que o advogado conheça, porque conhecendo, ele pode, de maneira tranquila e segura, entender se faz sentido, se não faz sentido, sugerir o caso para o seu cliente e, mais do que isso, como ele vai atuar num processo colaborativo e num processo de mediação. Bom, Fernanda, não basta o 334, precisa sensibilizar não só o advogado, mas como toda a comunidade, como todos os usuários desses benefícios que trazem os meios adequados de solução de conflitos, inclusive as práticas colaborativas, aí eu incluo, né? Muito bem, doutora Mônica Lobo, por favor, sua vez. Queria falar, antes de qualquer coisa, da minha alegria e do meu conforto de estar aqui hoje. Adorei a expressão da Fernanda, né, que o território sagrado é a família, e eu queria trazer o território sagrado das relações humanas. E é nesse território sagrado que a gente está aqui hoje, e é com esse conforto que eu estou falando. Porque eu não estou falando com advogados, eu estou falando com pessoas. E eu também não estou aqui como uma terapeuta ou uma psicóloga, eu estou aqui como uma pessoa. E eu acho que isso foi o que mudou fortemente na minha vida quando eu conheci a mediação e as práticas colaborativas. Porque eu tenho que confessar para vocês que eu tinha um medo horrível dos advogados. E talvez os advogados tivessem medo dos terapeutas. Porque a sensação que eu tinha é que eu estava trabalhando numa direção, e aí, quando chegava o advogado, tudo que eu tinha construído dentro da minha lente era desconstruído, porque não era a melhor solução para o cliente dele, independente da relação que aquilo podia acarretar com a outra parte, no caso mais específico que eu trabalhava dos casais. Então, descobrir a mediação e as práticas colaborativas é um prazer, não só profissional, mas de vida para mim. Então, a pergunta que eu pensei, na verdade, foi para o João, Fernanda, mas eu vou trazer ela para você, porque eu acho que ela se encaixa perfeitamente dentro da sua sensibilidade. As práticas colaborativas, elas têm dois pilares. Ser um método não adversarial. E 2, ter uma visão interdisciplinar da gestão de conflitos. É nessa interdisciplinariedade que eu queria puxar a brasa aqui para a minha sardinha. Nessa prática, advogados e profissionais de saúde interagem em tempo real, principalmente nas práticas colaborativas, cada um na sua expertise. Não é como na mediação, que eu também acho um conforto, mas que somos todos mediadores independentes da profissão de origem. Nas práticas colaborativas, a gente mantém a nossa profissão de origem. Então, assim, nas práticas, advogados e profissionais de saúde interagem em tempo real no assessoramento de famílias que estejam atravessando uma situação de conflito e com a equipe. Essa é a especificidade dos especialistas. Na sua opinião, quais os maiores benefícios dessa dinâmica e o que mudou nessa dinâmica entre advogados e profissionais de saúde
no modelo tradicional em relação aos processos de divórcio? Ô, Mônica, obrigada. Pergunta instigante, né? Como uma terapeuta não poderia deixar de fazer. Nesse território das relações, quando você trazia das relações humanas, nesse território tão especial e tão sagrado, e você dizia do seu receio, por vezes, dos advogados, né? Eu não pude deixar de me lembrar que também na minha, né, assim, na minha adolescência, enfim, na minha infância, falar de terapia era algo muito distante, né? Era algo, enfim, a gente achava que era alguém que, enfim, né, era uma situação muito extremada, né? Ou estereotipada, inclusive, não era comum, né? E que ganho nós tivemos em entender e compreender, né, esse cuidado que vocês nos oferecem. É um ganho ímpar, né? Cada dia mais eu entendo como necessário, né? Porque a gente está falando de autoconhecimento, a gente está falando de um espaço especializado para muitos cuidados que a gente pode receber nesse consultório, né? Muito, muito bom. E quando a gente está falando dessa, quando eu fiz referência ao Instituto Brasileiro, enfim, para o IBDFAM, eu me lembro que assim nós entramos para o IBDFAM logo no início do IBDFAM e era muito ousado falar dessa relação entre direito e psicanálise, terapia familiar, era algo muito, muito, muito assim, as pessoas diziam, mas é possível, né? Como é que a gente vai trabalhar? Isso foi crescendo, e eu percebo que os tratamentos, eu vou chamar de tratamentos de uma maneira muito simples, né? Assim, a técnica, tá? Mas esses cuidados, eles por vezes eles caminham paralelamente e sem essa comunicação entre os profissionais. Isso realmente pode gerar um descompasso, como você disse. Então, eu estou construindo aqui um trabalho que chega no mundo do direito e é recebido com outras lentes, ou às vezes até desconstruído. E o inverso também é possível. Porque durante muito tempo a gente escutava assim, nosso casal que vai para terapia se separa. Eu escutei isso muitas vezes, né? Porque você deve ter escutado também isso, porque, enfim, vai mexer em situações, enfim, eram crenças, mitos que foram ou que ainda estão em fase de, enfim, de desconstrução. Então, quando a gente está trabalhando numa prática colaborativa, que é possível que esses profissionais atuem em equipe, é fantástico. É fantástico. Porque nós temos vários olhares, vários saberes, trabalhando em conjunto, trabalhando de maneira harmônica, respeitosa, cuidando daquele sistema. Então, eu diria que assim, é o melhor dos mundos. Existem desafios como em qualquer trabalho em equipe. Porque para se formar uma equipe, precisa ter também uma boa relação, enfim, precisa que a capacitação seja feita, e não é só uma capacitação, também são as afinidades, né, de um trabalho, que traz um trabalho em equipe. Então, eu percebo que nas práticas colaborativas a gente encontra esse espaço. Eu tive a oportunidade de conhecer com a Mônica Gama, né, numa viagem que nós fizemos, um congresso que nós fizemos, que foi maravilhoso, né, para Vancouver. Nós tivemos a oportunidade de conhecer um espaço que até hoje é um espaço que eu nossa, que eu fico encantada em lembrar. Era enfim, um centro, né, em que cada sala enfim, a família ou aquele que buscava podia encontrar atendimentos especializados em terapia familiar, financista, advogados, que poderiam trabalhar em conjunto, espaços em comum, espaços privados. E então aquele centro, para mim,
ficou na minha imagem, né, como uma primeira visão concreta, né, desse trabalho. Depois nós pudemos também desenvolver aqui, né, enfim, divórcios, né, colaborativos e que a equipe funcionou muito bem. Agora, novamente, percebo como um ganho para todo mundo. Há certamente desafios, né, um desafio cultural, das pessoas entenderem qual é o trabalho que está sendo oferecido, a capacitação, o trabalho harmônico e respeitoso entre todos os profissionais, e certamente é um ganho para todos, Mônica. É um ganho para todos. E nos aproximamos cada vez mais, né? E olhamos todos na mesma direção, cada um com a sua lente, mas são lentes complementares. Então, eu não sei se eu sei que não tem direito né, os héteros têm várias regras, as rodas têm várias regras, mas eu espero ter te respondido, né? E se eu não respondi de maneira integral, acho que a Mônica Gama pode pegar o gancho aí e trabalhar em equipe. Obrigada, Mônica. Ficou satisfeita, Mônica? Fiquei. Muito obrigada, Fernanda. Porque não é simples também responder a uma pergunta sua. Não. É diferente da minha, que é facinha, entendeu? Que agora é minha vez. E olha, queria dizer para vocês que nós estamos aqui com uma plateia, com um público muito bacana, só colegas muito legais, todos aqui ativos, mandando beijos, abraços para todos, falando só coisas boas aqui dessa tarde. Fernanda, sou eu que vou te perguntar. Tentando compreender o exercício profissional do advogado de família contemporâneo, o que um advogado leva em consideração no momento de indicar a mediação ou ir pelo caminho das práticas colaborativas para os seus clientes? Quais são as circunstâncias? O que pesa nesse momento dele olhar todos os cenários possíveis e indicar, vamos por aqui, vamos por ali? E quem esse advogado entende? Quais são os requisitos para a escolha desse profissional? Vamos lá, Zé. E não quero te colocar em maus lençóis, não. Você não me colocou em maus lençóis, muito pelo contrário, você me fez um convite maravilhoso. Eu estou aqui pensando que você está trabalhando em duas frentes, né? Você está dizendo, primeiro, no momento anterior, quais são os critérios que o advogado poderia, enfim, entender como possíveis para identificar um caso, tanto para as práticas colaborativas como para a mediação, e depois de, enfim, assumido adotado esse meio, como escolher esses profissionais, é isso que eu entendi. Então, assim, nesse momento anterior, eu fico pensando que o advogado, ele identifica. Primeiro, eu acho que ele tem, em algumas situações, ele pode encontrar casais ou famílias em que esses temas estão sendo bem construídos. Então, me parece que não há necessidade de um mediador, porque eles estão avançando nas negociações. Os advogados, por exemplo, estão negociando diretamente, o advogado está falando bem com o seu cliente, e eles estão construindo os combinados, né, que vão se tornar regras jurídicas e que vão conduzir essa nova fase da família. Então, acho que se os casais ou se as pessoas envolvidas estão, vamos dizer assim, construindo consenso, claro que com momentos mais difíceis, outros mais fáceis, mas se eles estão avançando, e os advogados estão avançando de maneira, enfim, que os envolvidos estão construindo de comum acordo esse novo cenário, me parece que não há necessidade de uma mediação, né? Porque, enfim, não há um impasse
a ser superado e que não está sendo, enfim, possível superá-lo sem auxílio de um terceiro que não seja o seu advogado. Então, eu acho que esse já é um cenário em que a mediação não seria, enfim, necessária nesse momento, porque eu acho que é isso. Quer dizer, a mediação não é não serve para todas as situações, né? Ela é um excelente caminho. Agora, ela chega na medida em que as pessoas não avançaram sozinhas, porque justamente a mediação ela faz um convite para o protagonismo, porque é pedagógico. A gente espera que as pessoas aprendam e desenvolvam essa habilidade do diálogo e possam caminhar sozinhas. A gente chega num determinado momento e assim elas seguem. Então, eu vejo que aí já não há necessidade da mediação, por exemplo. No outro extremo, há pessoas que não desejam, simplesmente elas não querem, né? Elas não estão dispostas, naquele momento, ao diálogo, elas não querem interagir por meio, elas não querem construir um consenso desta maneira. E aí a gente também tem um outro limite, que é o limite da vontade das pessoas. Então, a gente já está aqui com dois cenários. Vamos dizer assim, um cenário em que as pessoas, estão construindo, estão caminhando bem, e outros que as pessoas efetivamente querem poder judiciário. Elas não querem, e assim está. E nós respeitamos como advogado também. Mas cabe ao advogado trazer todas as possibilidades e mostrar para o seu cliente os benefícios, as vantagens, os riscos, enfim, para que eles possam tomar essa decisão informada. O caminho do Poder Judiciário pode ser um caminho, né? E pode ser, desde que ele seja, me parece, um caminho muito bem, é uma decisão séria, muito séria, né? Porque ela traz consequências, por vezes são inevitáveis, e assim vai. Agora, tem aquele, vamos dizer assim, aquele ambiente ou aquela zona em que você está entre um e outro. Aí, eu acho que o advogado, se ele está encontrando uma dificuldade maior, ou se ele percebe que ali tem relações que podem ser cuidadas e merecem ser cuidadas, ou estão demandando um olhar muito acurado de um terceiro, um facilitador do diálogo, me parece que ele pode fazer esse convite, né, ao seu cliente, dizendo dessa possibilidade, apresentando a mediação e também as práticas colaborativas. Se a gente for para as práticas colaborativas, você me fez o convite das duas áreas, se a gente for para as práticas colaborativas, eu acho que esse é um ponto também, porque acho que, por vezes, no intuito de divulgar as práticas colaborativas, porque é incrível, é um modelo maravilhoso, muitas vezes esse convite é feito de maneira, pode ser feito, não é feito, pode ser feito de uma maneira, vamos dizer assim, mais enfática, e as pessoas não desejam, não têm o perfil para aquele momento, né? Não estão naquele momento para a colaboração, naquele modelo. E aí não vai funcionar como poderia funcionar quando as pessoas efetivamente estão dispostas, né, a transitar por esse caminho. A gente sabe que as pessoas em conflito têm resistências também a caminhar por esses dois cenários. Então, acho que cabe ao advogado também escutar muito o seu cliente, né, dedicar um tempo qualificado nessa escuta e proporcionar encontros, pré-mediações. Aí a gente vai para a segunda parte da tua pergunta. Então, é possível? Faz a apresentação, quer conhecer um pouco melhor? Então, vamos conhecer mediadores, alguns mediadores, estou falando em ambiente extrajudicial, vamos conhecer alguns mediadores, né? Que possam, o outro advogado pode indicar também, nesse momento em que a gente chama de pré-mediação, que é um momento extremamente importante em que os envolvidos, essas pessoas conhecem a mediação, conhecem o mediador, e aí sim podem escolher com mais tranquilidade, com mais segurança, a partir do momento que já tem
um conhecimento um pouco mais apurado ou mais claro sobre o percurso, enfim, tanto das práticas colaborativas quanto da mediação. Então, Zé, nessa tua pergunta, desses dois ambientes, eu fico sempre com o respeito à vontade das partes, o respeito ao momento das pessoas, ao tempo das pessoas na tomada da decisão, e assim, é um processo, né? É um processo, é literalmente um processo. É um processo de conhecimento, de amadurecimento e de escolha. Fernanda, eu adoro aprender com você. Eu já fiz um monte de aula com você. Eu adoro, sempre eu vou estar grudado em você, aprendendo com você. Nossa, você trouxe... né? E você trouxe um desenho desse cenário muito legal, acho que não só para mim, mas como para os nossos 190 participantes que estão aqui. E agora passo para a Mônica Gama, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas da OAB de São Paulo. Show. Por favor, Mônica. Vamos lá. Querida, se lembrou da nossa viagem e, assim, para mim é um saudosismo enorme, porque, apesar de eu saber que você está pertinho, você está com a gente nas práticas colaborativas no nosso dia a dia e acompanhando a gente no nosso dia a dia. Eu sei que hoje em dia, presidindo o CONIMA e estando na Camarb, Fiesp, etc. e tal, você não consegue estar com a gente o dia inteiro como a gente gostaria, né? E em Vancouver você estava pertinho, então eu tenho muitas saudades. E eu sei que a Sandra tem ciúmes, mas... eu que morro de ciúmes dela agora, que eu queria estar mais pertinho. E eu admiro muito o teu trabalho, você sabe disso. E eu fiquei com vontade, assim, eu tinha pensado numa pergunta, fiquei com vontade de mudar depois que a Mônica fez a dela, mas vou deixar para a segunda rodada, que acho que vai dar tempo da gente abordar esse ponto depois. Então, vou começar pela que eu tinha imaginado. Eu estava dando uma olhada, eu tive que sair um pouco e voltei, vocês viram que eu sumi um pouquinho da cama e voltei, porque estava tendo uma reforma aqui em cima, e eu tive que pedir para o pessoal parar, pelo amor de Deus, porque eu não estava conseguindo ouvir vocês. Então, eu tive que ir lá e pedir, pelo amor de Deus, gente, para, porque graças a Deus, a pessoa que mora aqui em cima é conselheira da OAB. E aí eu falei, estou numa palestra da OAB, pelo amor de Deus. E ela foi sensível aos meus argumentos. Eu não estava nem conseguindo ouvir vocês. Eu estava dando uma olhada no material que eu estava preparando, a capacitação que a gente deu aula, eu e a Mônica Lobo, semana passada, retrasada. Tem gente aqui recém-capacitada que está aqui no nosso público. A gente está aqui agora com 183 participantes. Acho que é o nosso recorde, quase recorde, né? Não sei, acho que o máximo que a gente teve foi 200. Então, Fernanda... o João, tá? Esse mérito é do João e das rodas. Não sabemos, não porque sabemos. As pessoas já sabiam. Está todo mundo aqui. As pessoas já sabiam que você estava aqui, então o mérito é duplo, tá? Então, estamos aí com um público maravilhoso. De qualquer maneira, eu estava lendo um material da Julie McFarlane sobre o novo advogado, né? E acho que a abertura do livro dela, ela estava falando que o novo advogado ele precisa encontrar maneiras criativas e práticas que possam ser pagas para chegar no que o cliente necessita, atingindo resultados bons e sustentáveis, oferecendo um progresso tangível para o cliente a um preço suitable, quer dizer, um preço pago, um preço adequado, pagável, né? Um preço affordable, né? Um preço que o cliente possa pagar. Ao mesmo tempo, você precisa oferecer soluções criativas, mas soluções que encaixem dentro do problema do cliente, e aí aquele famosa
a questão da solução multiportas, que também já foi abordado aqui entre as perguntas, né, que o Cazu tanto fala, né? Então, o tribunal multiportas, a questão multiportas que foi trazida no CNJ, que foi trazida dentro da ideia da questão multiportas e tal, do advogado também saber o que ele está oferecendo para o cliente e ter essa noção para ele poder oferecer ou a mediação, ou as práticas colaborativas, ou, eventualmente, também saber se posicionar dentro da mediação e dentro das práticas colaborativas, se ele for um advogado colaborativo, ou até ter a humildade de passar para um colega, se não for o caso, e ele não for um advogado colaborativo, ter a humildade de passar para um outro colega, ou mesmo se ele for colaborativo e souber que é um caso onde não vai se encaixar as práticas colaborativas, ter a humildade também de passar para um colega de litígio, caso ele perceba que não seja o perfil dele atuar naquele caso, ou mesmo, como é o meu caso, que ainda atuo dentro do contencioso, também saber que não é o meu perfil atuar naquele caso, porque mesmo dentro do contencioso, eu não atuo em casos onde o perfil é litigante em excesso, então vou passar para um outro colega que eu sei que não é o meu perfil atuar naquele caso. Então, você, como advogado, saber qual é o caso onde você atua e onde você vai poder atuar. Mas, quando você oferece esse tipo de trabalho para o cliente, você sendo esse novo advogado e você oferecendo essas soluções para o cliente, sabendo oferecer para o cliente essa solução que o cliente quer e que, teoricamente, você sabendo vender para o cliente, né, esse vender bem entre aspas, se a gente tem esse perfil de saber vender e saber oferecer para o cliente hoje o que se encaixa melhor ao caso dele, o que você acha que ainda pega para o cliente, ou o que falta ainda para o cliente, para o mercado, entender e não adquirir os meios outros de soluções de conflito que não sejam os tradicionais. Para o cliente, se é que falta, você acha que a gente já atingiu um momento onde o cliente já está pronto e já está adquirindo esses meios novos de solução de conflitos, se é que também a gente pode chamar de novos, mas mediação, práticas colaborativas, arbitragem, ou mesmo arbitragem ainda estaria dentro de um terceiro decidindo, mas vamos pensar nos autocompositivos, né, de mediação e práticas colaborativas. Já estamos nesse momento onde o cliente está pronto e está adquirindo esses novos meios, está comprando esses novos meios, está se responsabilizando e sendo protagonista. Não está, ainda falta muito, a questão é preço, a questão é falta de protagonismo. Aonde está a questão ainda? O que a gente, a sociedade e o próprio cliente, o mercado ainda precisa evoluir para a gente ainda, para o mercado e a gente vender melhor os nossos serviços e produtos. A questão está no mercado, está na gente, a gente não sabe vender, o mercado não sabe comprar. O que você acha? Olha, Mônica, essa é a pergunta. Enfim, com muitas possibilidades de, enfim, narrativas, de cenários. Acho que você começa a tua fala falando desse novo advogado, né? Desse advogado contemporâneo, como o Zé também trouxe. Eu acho que tanto o advogado como os outros profissionais, eles estão sendo chamados a se reinventar. Acho que esse é um ponto que todos nós temos em comum, né? Os advogados especialmente, sim, os advogados especialmente, se considerarmos o número de advogados, enfim, o mercado disputado, enfim, todas as condições. Agora, será que esse é um contexto somente dos advogados? Será que não temos inúmeros médicos, inúmeros, enfim, dentistas? É um cenário diferente daquele cenário que nós tínhamos há alguns anos, ou há 30, 40 anos, com um número menor de faculdades, um número mais reduzido de profissionais, e é um avanço, porque a gente conseguiu ampliar o acesso ao ensino superior.
Então, eu acho que esse é um avanço. E com esse avanço, claro que se a gente fizer uma comparação com os outros países, a comparação sempre é muito feita, agora trazendo aqui para o cenário dos advogados, mas o número de advogados aqui no Brasil é excessivo em comparação aos outros, mas enfim, é o que temos, é o nosso contexto, é como nós nos desenvolvemos, até porque o direito, ele é uma ciência, ele é uma, enfim, você escolher cursar o direito te oferece tantas possibilidades que, por vezes, aos 17, 18 anos, é uma carreira que te atrai, porque se você ainda não está muito ciente sobre um caminho que você vai seguir, o direito ele te dá muitas possibilidades. Né? São muitas as carreiras e muitas as possibilidades dentro desses operadores do direito. Então, nada mais natural que o direito atraia. E esse senso, ou esse desejo de justiça, de realizar, de auxiliar a justiça, que muitos dos nossos jovens têm. Eu tive a alegria de lecionar no primeiro semestre, eu sempre perguntava para os meninos, quando chegavam, né, mas o que te trouxe até aqui? O que trouxe vocês até aqui? A grande maioria relatava um tema pessoal, enfim, em que ele teve uma dificuldade de acesso à justiça. Então, assim, são vários os motivos que levaram ao contexto atual com que nós temos hoje no Brasil, em relação ao número de advogados e ao cenário social que estamos vivendo. Então, se a gente pensar no contexto dos nossos clientes, né, nós vamos entender que os nossos clientes estão passando por uma crise financeira e hoje, mais recentemente, uma crise existencial, eu diria, muito, muito aguçada. Nós estamos num momento, literalmente, estamos vendo um momento histórico, uma guerra, literalmente. Então, tudo isso faz com que todos os profissionais, todas as pessoas, quero voltar a Mônica, nessa condição humana, que todos nós nos reinventamos, né? que façamos um exercício de rever o nosso dia a dia, nosso estilo de vida, e assim a gente chega ao advogado, certamente. E esse advogado que já vinha sendo convidado nos últimos anos, há 10, 15, 20 anos, a sair do seu único olhar, do seu curso imperial, né, em que nas mesas das faculdades, os professores de direito não conversam com outros professores, enfim, do seu núcleo de conforto, que ele possa interagir com outros saberes. Então, eu acho que a gente está num processo, acho que a gente está no processo. E o que falta? Nós, há alguns anos, a gente vem se perguntando. Enfim, estamos trabalhando em várias ações, iniciativas de divulgação, conhecimento. Mais recentemente, a área de marketing, o Zé aqui tem nos auxiliado muito, né, com a expertise dele, como é que nós podemos divulgar para a sociedade em geral, conhecer esses processos, ou reconhecer esses processos, ou resgatar esses processos que são inerentes também à condição humana, porque se o conflito é inerente à condição humana, a possibilidade de construir um consenso também né? Senão a gente não chegava até aqui, certamente. Então, Mônica, e todos que estão nos ouvindo, eu acho que é um processo, leva tempo, leva persistência, e é o que nós temos feito. Acho que nós temos cuidado, né, de cada ponto, e vamos dar tempo ao tempo, para que as pessoas transitem por esses espaços. Aí eu quero fazer um recorte a esse momento que a gente está vivendo. Acho que nunca foi tão propício, né, para que a gente... todos fomos convidados a repactuações. Nós estamos repactuando o nosso estilo de vida, nós estamos repactuando o nosso convívio social, nós estamos repactuando como nós nos comunicamos. Estamos todos aqui hoje, né, por meio de uma plataforma. Renegociamos os nossos espaços internos do lar.
cada um está no seu lugar aqui trabalhando ou estudando. Isso é uma repactuação. Repactuamos se vamos a um restaurante, como com a distância que nós vamos estar, repactuamos se vamos usar máscara ou não, né? Repactuamos os nossos contratos, daí nós vamos para o mundo do direito, as nossas relações locatícias, repactuamos enfim, é um momento de grande aprendizado, e acho que um dos legados, nessa dor incrível que a gente está vivendo, um dos legados que a pandemia pode deixar para alguns, né, é essa construção de um ambiente negociado, né, no melhor sentido, num ambiente em que as pessoas possam encontrar um bom conviver, né, um bom viver. E o advogado também. Agora, como ele vai vender, que é uma outra parte da tua pergunta, né, vender entre aspas, ou como ele vai oferecer esse serviço, que eu acho que é nesse sentido que você estava dizendo, né, como é que ele vai oferecer esse serviço. Eu penso que o cliente ele quer resolver a questão dele, salvo raríssimas exceções que querem perpetuar o conflito, enfim, as pessoas querem viver em paz. Se você perguntar para o seu cliente o que ele deseja, ele fala, eu quero viver em paz, eu quero resolver isso. Então, a hora que você olha para o advogado como um resolvedor de conflitos, e a hora que você oferece esse serviço como um meio para resolver, porque a gente não oferece, a gente não garante resultado, né? Nossa atividade é uma atividade meio, mas que nós vamos dedicar todos os nossos esforços, e nesses esforços tem vários caminhos. Eu penso que nesse contexto, a remuneração, os honorários, eles fazem sentido, né? De algumas pessoas falam, olha, o advogado deveria ganhar mais, inclusive ser melhor remunerado para um ambiente de construção de consenso. Por quê? Porque o cliente vai ter uma resposta customizada, ele vai ser protagonista, ter uma previsibilidade maior, ele vai ter provavelmente um tempo menor, e o custo, que não é o custo somente financeiro, é um custo relacional, um custo de trabalho, é perda de chance, são várias situações que, se o advogado sensibiliza o seu cliente, ele certamente, essa pessoa vai perceber as vantagens do caminho, né? Basicamente isso, Mônica. Não há uma única resposta. Eu acho que há muitas ações, há tempo e há muita adequação, né? Enfim, nessas escolhas e nesses oferecimentos. E o advogado... E confiança no Instituto da Mediação, nas práticas colaborativas, que se adquire com o tempo. Com o tempo e com a experimentação. E com o outro dizendo, eu experimentei. E gostei. Então, gostei. Vai lá, faz. É um bom caminho. E estamos aqui para trabalhar mesmo em prol do Instituto da Mediação, em prol das práticas colaborativas, no caminho dessas possibilidades autocompositivas. Muito bem. Fizemos a primeira rodada, são 5h20, acho que vai dar tempo de pelo menos iniciarmos uma segunda bateria de perguntas. Está com fôlego ainda, Fernanda? Claro, estou aqui. Olha, e tenho que dizer que, como nós estamos sempre no espaço compartilhado, eu preciso revelar para vocês que eu estou numa casa que provavelmente minha filha acabou de fazer pipoca. Vocês não têm noção o perfume de pipoca que está andando por este ambiente. Então, se nós tivéssemos, né, todos juntos, certamente, para além disso, nós estaríamos, né, comendo uma pipoquinha. Então, eu estou aqui, né? Mas depois das 6, eu acho que eu vou lá buscar pipoca. A pipoca e um vinhozinho, tá valendo.
Muito legal. Então, antes de partir para a segunda rodada, só quero agradecer aqui a Júlia Pérez, secretária-geral da Comissão de Práticas Colaborativas, que está aqui, o Camis, que está vindo lá do Egito, se manifestando aqui no chat, o Paolo, a Dora Wad, Paola, Salvador Giglio, Cris Andriotti, a Lê Bonilha, que ontem fez uma palestra excelente lá na nossa comissão a respeito de recuperação de empresas, Maria Amélia, Célia, Érica, Miriam Bobrov, Valéria Pinto, presidente da Comissão de Mediação da OAB do Paraná, Marília Oliveira Teles, presidente do BPC, Adriana Rocha, de Itapetininga, Ana Célia, Claudineide, todo o pessoal que está aqui, todos os advogados, colegas, amigos que estão aqui nos prestigiando. Muito bem. Ana Luísa Godoy Zoldi, minha presidente, sua segunda pergunta, por favor. Muito bem. E o Renato de Barros, que falou aqui que a mediação é apaixonante, e eu estou de pleno acordo com ele, para mim foi amor à primeira vista. Eu queria, então, foi amor à primeira vista, foi algo assim, quando me foi apresentado pela primeira vez pela Lia Justiniano e pela Eliana Nazaré, foi realmente amor à primeira vista, eu nunca mais pensei em outra coisa, né? Então, presta aqui minha homenagem à Lia. Fê, eu achei tudo muito lindo que você falou até agora, né? Sobre como a mediação é apaixonante, como os advogados podem olhar para esse contexto, se reinventando, com uma ampliação, como as pessoas podem buscar conforto nesse contexto, segurança, confiança, enfim, tudo muito lindo. Agora eu queria te fazer uma pergunta sobre os limites, sobre a parte que talvez não seja tão linda, né? Porque a gente às vezes só fala do que é bom na mediação e a gente não fala às vezes do que talvez seja um lado do que não é possível, ou do que não é viável, ou do que não leva a tantos resultados. E, especialmente nesse contexto da família, é algo que me parece que surgem mais dúvidas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses contornos, né? Quais seriam os limites da mediação? Por exemplo, na família, participação dos filhos menores, filhos um pouco mais velhos, a partir de que idade? Faz sentido trazer os filhos? Não faz sentido? Questão da confidencialidade, quando a gente percebe situações de abuso, de crimes, de violência, medidas protetivas, enfim, todos esses contornos que têm a ver com limites. Como é que o mediador lida com isso e o que o advogado precisa olhar nesse contexto? Excelente, Aninha. Eu acho interessante você trazer novamente o tema dos limites, ou seja, é um ambiente, é uma oportunidade e, ao mesmo tempo, há situações em que a mediação não é adequada, a mediação não, enfim, e esses limites também, eu queria pensar um pouco sobre eles. Eu acho que ao longo do nosso tempo eles vêm sendo alargados, acho que esse espaço vem sendo alargado. Então, se a gente olhar para 20 anos, 30 anos atrás, ou mais recentemente, a gente falava assim, ó, situações em que existem violência doméstica, por exemplo, a mediação não é cabível, o caso não é mediável. E livros falaram sobre isso, práticas sobre isso, e nós sabemos que há muitas iniciativas e programas em que a mediação acontece nesse contexto. Então, esse limite, que era um limite, foi alargado ou mesmo, em muitas situações, deixou de existir. Até porque, se a gente for pensar, e aí a gente vai buscar com a Mônica Lobo, com a Mônica Gama, o que significa violência, né, qual é a amplitude da violência, então, a gente poderia dizer, se a gente fosse restringir a mediação à violência, dependendo do nosso olhar sobre violência, nós diríamos que, então, que nenhum caso seria mediável, né, porque a gente pode olhar
dificilmente a gente vai encontrar uma situação com uma escalada de conflito em que algum aspecto do que significa ou do que as pessoas sentem como violência, porque para além do que a gente acha que é violência, tem o que as pessoas sentem como um processo ou como algo violento. Então aqui tem um exemplo de uma, eu diria, de um novo olhar sobre esse limite. Outro tema, que é um tema bastante polêmico, diz respeito à participação dos adolescentes, crianças, enfim, em processos de mediação. Nós temos, por exemplo, o Vesula, né, um grande professor, sempre fazendo referência que é possível, outras pessoas dizendo, enfim, outros estilos ou outros olhares sobre a mediação, dizendo, olha, não me parece adequado, né, a gente incluir. E também tem contextos. Por exemplo, eu me lembro de muitas situações, eu e a Sandra, nós temos a oportunidade, há muitos anos, de conduzir um programa comunitário de mediação, ligado a uma instituição, enfim, uma instituição não governamental, e ali nós atendemos casos relacionados à vizinhança, mas a grande maioria fala sobre relações familiares. Trabalhamos ali de maneira pro bono, e quantas vezes as crianças vinham, né? E nós montamos ali um espaço ao lado para que as crianças pudessem, porque as mães não tinham com quem deixar as crianças, então as crianças chegavam junto, né? E nós criamos um espaço adequado para as crianças brincarem com uma pessoa cuidando, para que elas pudessem estar, para que as mães ou que os pais pudessem estar à vontade, as crianças também pudessem estar, ou se sentirem protegidas, né, enfim, das narrativas que estavam sendo trazidas. E, por outro lado, eu me lembro de situações de estar fazendo uma pré-mediação, especialmente estou me lembrando de um caso em que tinha uma mãe com uma criança ao lado e trazendo todo o relato, e logo no início, a gente sempre dizia isso, a gente sempre oferecia esse espaço. E a mãe falando, não, mas ele vive isso, ele escuta isso o tempo todo, né? Ele está aqui do meu lado porque ele faz parte do meu contexto familiar, da minha cultura familiar, ele estar aqui. Aquela tua pergunta inicial, Aninha. Então, ali, e eu com muito cuidado, sempre muito atenta a qual era o impacto da fala da mãe e, assim, como o filho estava reagindo. E, enfim, sem nenhuma avaliação, é um cuidado, né? Para sentir aquele momento. Então, eu vejo que em algumas situações, essa participação acaba acontecendo nesse contexto. Agora, outro contexto, acho que tem algumas situações que são diferentes. Outra situação é chamar as crianças, ou os adolescentes, ou os filhos, para servirem de testemunha, né? Ou para ser, entre aspas, ou para servirem de apoio ou construir alianças, ou para, enfim, para que eles venham no sentido de reforçar uma fala, de construir uma narrativa. Aí, não, assim, as boas práticas da mediação, e estamos aqui em casa, né? E é uma pena que a gente possa tratar isso certamente em outro momento, me parece que não é a situação adequada, né? Não cabe nessa situação. Então, por que trazer? E muitas vezes isso acontece, olha, eu quero passar aqui, tem uma gravação, porque quando não traz o filho, quer trazer a gravação do filho, quer trazer o vídeo do filho falando. Então, acho que esse é um cuidado. Agora, por outro lado, nós temos situações em que esses adolescentes, eu diria mais os adolescentes do que os pequenos, né? Os adolescentes, eles integram esse contexto, esse diálogo. Assim, há um desejo de ser escutado, há um desejo de ser ouvido, e voltando, tanto a nossa prática no escritório, mas a prática enfim, na Liga, né, onde nós temos o nosso programa, quantas situações tinham entre mães e filhas adolescentes que foram levadas à mediação? Quantas situações existiam entre irmãos e a mãe, enfim, entre netos
né? E seus avós. Então, cabia? Cabia, com todo o cuidado, e cabia. Então, eu diria que o limite aí voltando à tua pergunta específica, eu acho que o limite é entender que, e daí não é só as crianças, né? É qualquer pessoa que integre a mediação, que ela não é chamada como uma testemunha ou como alguém que não vai participar do processo em termos de facilitação, em termos de exposição, em termos de ser escutado, em termos de poder falar, em termos, enfim. Então, eu ficaria aí. Eu já não me lembro mais a sua terceira, porque eu imagino que deva ter mais uma, mas eu já perdi. Eu fiquei na questão da violência, eu fiquei na participação das crianças, e eu acho que você trouxe mais um tema de limite. Da confidencialidade, lembrei. Confidencialidade e medidas protetivas. Confidencialidade. Medidas protetivas. Eu tive um caso de mediação... Pergunta grávida, né, Fê? Mas a gente tá treinado para bancas, então a gente tem que lembrar de tudo. Medidas protetivas. Eu tive um caso em que havia medida protetiva e que eles participaram em mediação. Era um casal e eles participaram juntos em mediação. Os advogados estavam sempre cientes e aconteceu, né? Aconteceu. Então, mas novamente um tema para ser cuidado, um tema polêmico. E a questão da confidencialidade, aí realmente eu acho que é um ponto bastante que a gente tem que tomar muita atenção, tanto os advogados quanto os mediadores. Porque para o mediador, as narrativas são informações, são versões, são pontes, a gente constrói as pontes, né, com essas informações. E, por vezes, esse momento, ele pode ser utilizado indevidamente como obtenção de informação para um possível processo subsequente, ou judicial, ou arbitral, enfim, é um desvio da função da mediação. Então, essa é a realidade, para além de todo, né, vamos dizer assim, esse olhar tão interessante dos benefícios que a mediação traz. Então, aí acho que a participação do advogado é importante e do mediador também, porque para o mediador o que é esse cenário de troca de informações para as partes, e para os advogados pode ser obtenção de informações para um outro processo. Agora, é diferente, a troca de informações é incrível para a mediação, faz parte da mediação. Às vezes as pessoas vão para a mediação para ter uma harmonização sobre as informações. Agora, tudo depende para quê? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou tendo essa troca de informações. Já tive casos, por exemplo, em que, antes da mediação, um caso que era mediação e arbitragem na sequência, enfim, se eles não chegassem a um acordo, em que havia uma medida judicial para exibição de documentos. E, em sede de mediação, os documentos foram trocados, foram compartilhados. Então, faz todo sentido. E, por outro lado, eu percebo que, especialmente no ambiente empresarial, no familiar também, né, nas questões patrimoniais, enfim. Mas, assim, os advogados têm levado os casos à mediação também pelo manto da confidencialidade, porque a lei trouxe esse conforto, a lei trouxe essa segurança jurídica. Então, se eles percebem que, se eles negociarem debaixo do guarda-chuva da mediação, eles estão protegidos sob o manto da confidencialidade. Então, eu não vou trocar uma proposta, eu não vou trocar uma opção, eu não vou trocar um documento, aqui eu estou protegido. Então, eu tenho um ambiente para negociação confidencial. Então, esse é o outro lado da moeda. Aninha, espero ter respondido. Essas perguntas... Olha, mas mesmo se não tivesse respondido, eu ia passar a palavra para a Sandra. Mas acho que todos os pontos foram abordados, né, Ana? Está tudo
bem bacana, muito bem explicado. E com uma visão muito particular, Fernanda. Obrigado. Viu? Sandra Bayer. Apesar da provocação da Mônica Ribeiro de Andrade Gama, eu vou fazer uma pergunta de práticas colaborativas, né? Em nome representando todas as pessoas que estão aqui, que vieram por meio da Comissão de Práticas Colaborativas, senão depois são 3 horas de terapia no telefone, entendeu? Então, né, mudando completamente o foco da conversa, né, o chip, antigamente chamava mudando o disquete, né, agora mudando o chip. Eu estou na de página ainda, Sandra, mudando de página. Mudando de página. O grande, quando a gente fala para advogados de práticas colaborativas, né, eu já tive essa experiência em algumas situações, em uma delas, inclusive, a Mônica estava junto, de quando falar em práticas colaborativas para advogados, inclusive em sedes, por exemplo, no interior, né, na OAB, existe um grande estranhamento e um grande medo dos advogados em relação à cláusula de não litigância, né? A disqualification clause. O que você, primeiro, né? Como é que você, eu sei que para você isso é tranquilo, né? Só para as pessoas saberem que eu sei, né? Que assim, que isso para você é a coisa mais fácil do mundo, porque Fernanda Bayer não litiga, né? Somos adeptas da mesma religião. Fábio, Fernanda Bayer? Oi, Fernanda Bayer? Nossa. Alô, Fernanda Bayer. Então, a fusão da sociedade. Mônica Lobo pode explicar esse Fernanda Bayer. Olha só. Então, Sandra Bayer e Fernanda Levi são adeptas da mesma religião, né, que é a não litigância. Então, eu sei que para você é tranquilo isso, mas como falar disso, né? Assim, o que você diria para os advogados a respeito da cláusula de não litigância e de como usá-la como uma oportunidade e não como um limite? Você fez referência, Sandra, às nossas primeiras vezes que fomos falar sobre práticas colaborativas, a cláusula de não litigância. Não posso deixar de citar, uma vez que estava, acho que no Sul, com a Olívia, nossa primeira presidente, enfim, e como foi a reação da plateia e de muitos advogados, enfim, é um novo, né? E a Marília aqui, que está nos acompanhando também, e tantos outros advogados colaborativos que desde lá do início percebem vamos dizer assim, alguns sustos, né? Às vezes algumas resistências, e às vezes até broncas, né, Mônica? Às vezes, assim, pessoas dizendo, gente, isso não é possível. Primeiro, assim, não é privilégio nosso, né? Acho que no mundo tem essa experiência, não somente os advogados brasileiros tiveram essa reação, outros também, né? A história mostra isso. E eu diria, Sandra, que é libertador. Né? O que você diria para o advogado? É libertador. Assim como para o mediador ele perceber que o acordo, ele não é responsável pelo acordo, né, pelo resultado, que é o protagonismo das pessoas, das partes que chegam ao acordo, não é ele que fez o acordo, ele facilitou o acordo, quem chegou ao acordo foram as pessoas, e se as pessoas não chegaram ao acordo, é porque elas não desejavam chegar ao acordo, porque naquele momento, naquele tempo delas, aquilo não fazia sentido, o que elas tinham para fora da mesa de negociação poderia ser mais interessante. Assim também para o advogado que firma um pacto de não litigância, é libertador nesse sentido, porque ele sabe que ele está integralmente
integralmente no processo colaborativo. Não tem aquele momento dizendo, olha, se vocês não entenderem, ou se eu não vou ficar aqui, eu vou para o judicial, eu vou para a arbitragem. Não há esse, que não é uma, por vezes pode soar como uma ameaça, por vezes é um aviso, mas de fato é um cenário para aqueles que estão numa primeira fase de mediação, e caso as pessoas não cheguem ao acordo, ao consenso integral, que tem outros caminhos, né? Podem desistir do pleito, podem ir para o judiciário, podem ir para a arbitragem, dependendo do contexto e da natureza jurídica do conflito. Então, na hora que você está advogando com essa cláusula e sabe que o outro também não vai para o litígio, vocês dois estão juntos, ou todos os advogados estão juntos, em busca, né, estão com o mesmo olhar, né, com todos voltados à construção do consenso. E que caso que as partes em equipe, né, contando com o apoio dos outros profissionais. Então, caso aquele casal, aqui no nosso recorte familiar, aquele casal, aquela família não chegue a um acordo, né, não seremos nós, advogados colaborativos, que vamos percorrer o caminho do litígio. Então, eu vejo assim como um grande conforto para esse advogado poder atuar integralmente nesse ambiente colaborativo. Agora, é uma opção, né? Eu acho que é uma opção do advogado, novamente. É um olhar, é uma opção. Ele pode, num determinado caso, como a própria Mônica Gama trouxe, ele pode chegar e falar, olha, nesse caso, é um caso que eu não me sinto, que as partes não são, enfim, não estão demonstrando o desejo, não estão demonstrando o perfil, eu não estou, então eu vou para o litígio, eu vou trabalhar em outra área, enfim. Agora, saiba o advogado que ele tem essa opção, né? E que ele precisa encontrar outro advogado, porque isso para além da cláusula, voltar à fala do Zé, tem a questão da confiança, porque contratos tem aos montes, a gente sabe disso, né? Agora, para além disso tudo, a gente precisa cumprir com as nossas obrigações. As obrigações nascem para ser cumpridas, mas a gente precisa cumprir essas obrigações. E aí que a rede é super importante, porque ela é baseada em confiança. E toda a prática colaborativa, a advocacia colaborativa no mundo, né, ela cresceu e se desenvolveu a partir da construção da rede. Né? A rede entre os profissionais, porque eu sei que se eu tiver como advogada colaborativa e a Mônica tiver como advogada colaborativa, a Aninha estará como advogada colaborativa, eu tenho certeza que, para além da cláusula de não litigância, que a Mônica não vai, no dia seguinte, entrar com uma ação. Né? E nem, né? E aqui a gente está no mundo real, né? E nem, de alguma maneira, né, fazer com que um colega, alguém, assuma o caso e assim fique uma coisa meio que, né, enfim, mal conduzida. Então, é isso. É isso. Muito bom, Fernanda. Obrigado. Obrigado mesmo. Então, eu acho que eu estou percebendo que aqui a gente tem muitos estudantes que estão se manifestando aqui no chat, falando do didatismo da tarde, né? E o quanto a gente está passando de informações, de experiências. Acho que a percepção está sendo muito boa. A ideia é uma última pergunta da Mônica Lobo, e daí a gente partir para os agradecimentos e encerramentos. Tudo bem por todos? A cara da Mônica Gama. Mônica Gama, você está bem? Estou quase... Então, Mônica Lobo, por favor. Estou quase cedendo o meu lugar para a Mônica Gama, porque eu estava aqui torcendo para não dar tempo de eu fazer a segunda pergunta, preocupada de colocar a Fernanda numa saia justa, mas eu espero que não é essa a minha ideia. É uma preocupação legítima e é uma dúvida que eu queria compartilhar com você. Tem a ver com a lei da alienação.
Quando eu não sei, eu falo, tá? Tá bom. Não, é uma dúvida e é uma questão que talvez você possa me esclarecer. Tem a ver com a lei da alienação parental. Tá. Na minha experiência, quando com essa lei, muitos casais chegam nas práticas colaborativas e às vezes até no meu consultório, num lugar vitimizado, num lugar onde eu estou sendo alienado pela mãe do meu filho e eu não consigo fazer nada, etc, etc. A pergunta que eu queria fazer para você é assim: você concorda que nos processos de alienação parental, o subtexto é um casal que não consegue fazer um divórcio emocional e muitas vezes, inconscientemente, usa as crianças no seu projeto de ressentimento, onde ambos têm uma parcela equivalente de responsabilidade que se retroalimenta? Que lindo, Mônica. Eu gosto de muitas palavras que você disse: responsabilidade, corresponsabilização, co-construção, retroalimentação. Eu gosto muito de todas essas palavras que você trouxe. Do divórcio emocional, me faz lembrar de quantos divórcios tem dentro de um divórcio, né? Quantos são esses processos e como é desafiante essa transformação do casal conjugal para o casal parental. Acho que esse é um tema, né? Essa transformação do casal conjugal para o casal parental. E o tema da alienação, ele tomou grandes repercussões. Acho que a lei veio, né, cuidar desse assunto, porque era um assunto importante. Por vezes ele é usado de maneira muito adequada. Por vezes eu fico pensando em todos os profissionais que lidam com essas situações, como, por exemplo, juízes, como deve ser muito difícil para os terapeutas avaliar, né, exatamente, ou se é possível avaliar exatamente o que está acontecendo. Eu me lembro uma vez, eu coordenava um núcleo de prática jurídica. Na hora do almoço, tinha um pai que tocou a campainha numa das casas e ele tinha a foto de uma filha e ele dizia assim: olha, eu não consigo ver minha filha, eu preciso, né? Eu preciso ver minha filha, eu não estou conseguindo. A mãe dela fala que eu sou isso. Enfim, eu me lembro daquela aflição daquele pai com a foto batendo no núcleo de prática jurídica, buscando um socorro, literalmente, para conseguir conviver. Então, Mônica, eu não sei se eu, de verdade, assim, a priori, claro que eu concordo com a tua... É tão densa a tua frase, né? Ela é tão instigadora, mas todas as palavras que você trouxe, a tua ideia que você traz, me faz muito sentido. O que eu diria é que nesse ambiente de alienação parental, ela tem aí talvez seja um outro limite que fazendo uma relação com a Aninha, né? Eu acho que tem uma grande oportunidade para que essa convivência ou para que esse casal conjugal tenha a oportunidade de um diálogo facilitado. Me parece que a equipe funciona, é necessária, né? Esse olhar terapêutico e a gente vai ter algumas situações que são situações em que o interesse da criança é sempre o grande balizador. Então, o interesse dele o interesse dessas crianças vão ter que ser protegidas. Em algumas situações, a gente vai realmente precisar da força de todos nós, sociedade, que entregamos para o Estado para que ele haja para proteger um dos nossos. É isso. Bom, também adorei essa pergunta, Mônica. Muito linda. E veio com a resposta poderosa da Fernanda. E eu vou convidar a Ana Luísa Godoy Isolde para fazer um apanhado da nossa tarde, um agradecimento a todos
e depois voltar para a Fernanda e para os demais para as considerações finais e agradecimentos. Muito bem. Zé, Fernanda, Mônica, Sandra, também Arthur, Júlia, todos que estão aqui com a gente, o pessoal da secretaria, as pessoas que estão nos assistindo e acompanhando, não só hoje, como muitas vezes, porque isso é um caminho. Queria deixar aqui um abraço e nosso agradecimento, como vários citaram aqui, desse momento especial que nós estamos vivendo como sociedade, e hoje aqui, especialmente, fomos, de alguma forma, surpreendidos, não só pelo Dr. João e a sua família, como pela Júlia, e ainda assim eles estão aqui, de alguma forma, representados. Então, queria aqui deixar a nossa solidariedade também. E eu percebo que isso acontece porque, no fim, nós somos uma família, né? A família de pessoas que estão conectadas por esse tema da solidariedade, da colaboração, do consenso, da mediação. E até, como diz William Ury, né, somos a família humana que, de alguma forma, vive na maior parte do seu tempo em consenso, mas que tem alguns momentos aí em que não dá conta disso e aí precisamos encontrar essas soluções. Então, me marcou muito hoje aqui a questão do território sagrado, e apareceram vários sagrados, né? A família, o espaço de conhecimento, as relações humanas, e como tudo isso que nós fazemos está, de alguma forma, ligada com isso, e como que podemos assumir a nossa responsabilidade, seja o advogado, seja o mediador, sejam os medianos, os profissionais da saúde, os financistas, né, nesse contexto, nesse território, né? Como que a gente pode estimular essa potência, essas possibilidades, lidar com os limites, lidar com as diferenças, com a cultura, integrar o que está separado no contexto da interdisciplinariedade, e amadurecer esse processo de escolha, né, Fernanda? Amadurecer esse processo de escolha com base na confiança, na confidencialidade, no cuidado, na proteção, nessa abertura para a troca de informações, né? E criar esse novo profissional, seja lá a partir de que perspectiva ele esteja, né? Esse novo profissional para dar conta desse novo contexto. E aí eu fico aqui pensando se dentro desse contexto do território sagrado, poderíamos fazer um convite para cultuar a mediação e as práticas colaborativas também. Então, com isso, Zé, espero ter cumprido aqui minha função de fechamento, mas é um fechamento para abertura, para criar o novo e para seguirmos juntos aí nesse caminho que é tão especial e tão caro para a gente. Então, muito obrigada. E aqui hoje um especial obrigada para a Fernanda, que já conheço de longa data e que, enfim, como disse, amigos entenderão. Muito bom, obrigado, Ana. Aqui também, Ana, só para registrar, a Ana Justiniano também, olha que querida. A Lia Justiniano. A Lia. Nossa professora. Exato, olha que legal. Sem ela, Fernanda, eu estaria na mediação. Pois é. Fernanda, com você. Olha, gratidão, né, pela oportunidade, agradecer esse espaço, essa roda, esse carinho, eu aprendi muito, né, hoje com vocês, com essas perguntas, muito bom mesmo, muito obrigada por estar aqui, tem uma energia boa, eu não sei se vocês sentem isso, né? Então tem uma energia muito boa aqui entre nós todos. É isso. Gratidão.
E boas a todos nós. João, próximo. A internet nem caiu, né, Fê? Ficamos aqui, ó. Hoje deu certo. E está aqui também com a gente o Renato de Barros, lá da cidade do Porto, mandando abraço para todos. Sandra Baia. Sandra Baia. Só agradecer, né? Para mim foi querendo ou não, foi um presente, né? Quando assim, queria deixar muito claro para as pessoas, adoro o João, meu amigo João. Amigo de sala dos professores de solo sagrado, né? O João tem isso em comum conosco. Eu conheci o João também como colega de sala dos professores. O João foi meu calouro também, né? Mas isso a gente fala quando ele estiver aqui, vocês me chamem para eu estar aqui. Mas claro que quando surgiu o problema para a Mônica e para a Ana, né, e a Mônica me ligou, eu falei assim, vai ser um problema bom, né? Porque fazer pergunta para a Fernanda Levi eu já faço todo dia. Só vai ser televisionada a pergunta, né? A Fernanda, ela é uma pioneira, uma precursora, né? Uma Lady Fernanda, e eu tenho muitos memes com Fernanda, né? Não vou falar de todos, não. Mas ela é uma grande precursora, né? Eu acho que, assim, mediação, curso de mediação, acho que eu até cheguei antes, mas a Fernanda me abriu as portas para trabalhar com mediação, né? Me contratou para trabalhar com mediação, trabalho pago, que coisa, né? No momento em que isso era em 2000, estou falando de 2005, né? Em fevereiro de 2005, é quando isso aconteceu. Depois, Fernanda também, estudando para o doutorado, descobriu esse negócio dessa advocacia colaborativa, que foi uma coisa muito curiosa, né? Quando a Tânia um dia nos chamou para jantar, a gente estava no Rio por conta de algum evento, e a Tânia falou, quero jantar com vocês. Tânia Almeida, né? Eu falo, Tânia, né? Quem? Que Tânia, né? Tânia Almeida. E daí ela falou, eu preciso falar para vocês de um negócio chamado advocacia colaborativa. Aí nós tiramos o nosso cartãozinho e falamos, é disso que você está falando? A gente tinha um cartão já escrito advocacia colaborativa, porque a Fernanda tinha descoberto isso estudando para o doutorado. Então, a Fernanda é uma grande descobridora, né, desbravadora, e abre muitas portas sempre, e além da amizade, do amor que eu nutro por ela, sou muito grata, porque sou sempre convidada a ir junto, né? Que bom que eu faço parte deste clube, né, de amigos, a Aninha, há quanto tempo, né? A Mônica, que temos esse relacionamento publicamente. Idiota. E por isso que a sensação é boa, né, Fê? Porque quando a gente está entre amigos e mais, né, entre pessoas que acreditam nas mesmas coisas, que pensam o mundo, né, de um jeito, com os mesmos objetivos, mais do que do mesmo jeito, porque cada um tem a sua lente, a gente sabe disso, mas com o mesmo propósito, né? Isso sempre dá um calorzinho no coração, né? Muito obrigada pelo convite de novo. E quero estar aqui no João. Sim. E eu me sinto privilegiado em estar no meio de vocês. É uma delícia isso aqui. Não podia estar em um lugar melhor. Mônica Lobo. Olha, eu queria agradecer. Não conheço o João, mas gratidão de eu estar perto da Fernanda. Nada contra ele. Você não conhece ainda, né, Mônica? Mas a Fernanda, para mim, é um ícone. Eu estou aqui no meu Zoom, do lado dela, eu nunca estive tão perto dela, eu sempre vi ela numa certa distância. E a proximidade e a intimidade me trouxe um prazer inenarrável hoje. Foi ótimo esse bate-papo nosso. E eu queria fazer um agradecimento especial à Mônica Gama, pela tenacidade dela, pela coragem, pelas parcerias que a gente vem fazendo ao longo dos nossos encontros. Beijo para vocês, muito obrigada. Obrigada, Mônica.
E antes de eu passar a palavra para a Mônica Gama, que vai encerrar nosso evento aqui hoje, eu só quero avisar que o próximo Rodas, o edição número 6, vai ser no dia 17 de março, com a doutora Vanessa Alfieira, juíza de direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de São Vicente, que eu acho que todo mundo aqui conhece ela. Ela foi aluna da Fernanda Levi. Eu, como todos. Então, eu acho que o próximo Rodas também promete. Zé, também já confirmou a doutora Tatiane Colombo, que é juíza de direito também envolvida nesse contexto, e o Fernando Cordeiro, que é presidente da Comissão de Práticas Colaborativas do Tatuapé. Práticas colaborativas, não, direito sistêmico. Não, é direito sistêmico. E nós estamos aguardando as outras confirmações. Isso aí. Então, esperamos todos no dia 17 de março, o horário ainda a confirmar, a depender da agenda da doutora Vanessa. E passo aqui para minha querida Mônica Gama, que está louca para dar um tchau. Gente, estou emocionada. Assim, todos aqui nessa tela são pessoas muito queridas para mim. Do começo ao fim da tela. Pessoas de que eu, do mais jovem ao mais antigo que eu conheci, que é o Zé, o mais novo amigo meu. A Sandra, que todo mundo conhece a minha história, toda vez eu conto, mas não canso de contar, que eu conheci no comecinho da minha vida de mediação, que me passou para a Ana, para as mãos da Ana, me pegou na mão e me passou para as mãos da Ana Isolde, que foi o primeiro curso de mediação que eu fiz, e pegou na minha mão e me ajudou muito no começo da minha carreira de mediadora, e que me transformou depois na minha carreira de práticas colaborativas e que veio, me pegou na mão e falou, vem conhecer agora, depois que me levou para a mediação, essa prática colaborativa e que me trouxe para esse lugar de hoje e me apresentou a querida Fernanda Levi e me cedeu o lugar também da amiga, né, de Fernanda Levi, depois Mônica Lobo, e é verdade, imagina, a gente foi para Vancouver, eu não conhecia a Fernanda e a gente foi dividir um quarto de hotel. E eu falei, e aí? Tudo bem, conheço vocês duas, e podem ir lá. E a gente se divertiu, e realmente foi uma coisa maravilhosa. E eu acho que, assim, depois conheci a Mônica Lobo, e realmente também a gente trabalhou em equipe, e foi uma coisa também maravilhosa. A Mônica teve uma paciência comigo maravilhosa e me ajudou muito em momentos assim muito difíceis também da minha vida, e também soube trabalhar muito em equipe comigo e foi maravilhosa também. Aliás, todas vocês foram momentos muito marcantes na minha vida. E o Zé também, meu mais novo amigo e parceiro, não tenho palavras para dizer. Júlia, Arthur, que estão aqui com a gente hoje, toda a equipe da UAB. E, olha, não tenho o que dizer. E eu acho que, assim, tem uma coisa que era a última pergunta que eu iria fazer se tivesse tempo. Eu acho que quando a gente trabalha em equipe, eu acho que a gente tem que ter uma coisa que eu acho que essa turma aqui tem de sobra, e eu acho que eu posso dizer isso de você, Fernanda, que você hoje brilhou e você tem uma coisa que é maravilhosa. Você brilha com uma palavra: excelência e humildade. Eu acho que para a gente trabalhar em equipe, olha, estou toda arrepiada. Eu acho que essa é a palavra. Você é uma pessoa maravilhosa e humilde. Parabéns. Foi lindo. Obrigada, Mônica. Estou muito feliz. Muito bem. E com isso, encerramos o 5º Rodas de Mediação e Colaboração. Nos vemos dia 17 de março para o 6º Rodas. Beijos para todos. Obrigado. Fernanda está com crédito conosco por ter vindo aqui.
Muitíssimo obrigado a todos vocês. Vai comer a pipoca, Fernanda. Vai comer Ah, é pipoca! Obrigada, gente. Tchau, gente. Vou organizar Obrigada. uma festa Tchau. junina para você, Fernanda. Chegar junho. E sempre Você sabe que quando ela fala de comer pipoca, ela vai comer 5 pipocas, né? 5. eu como o balde todo. Não tem jeito. Então, Fernanda nunca viu um balde de pipoca. Qual que é a Essa é a atividade? Sandra, Fernanda. Fernanda é Essa é a valente Sandra. até para comer pipocas, né?